Será que existe o purgatório? Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa, esse é o programa O que diz a Bíblia, mais uma vez com você, para estarmos analisando algumas questões bíblicas sobre falsas religiões, seitas, desvios doutrinários e aquilo que a igreja tem enfrentado. O assunto agora é purgatório. Será que existe o purgatório? Para que existe o purgatório? Que invenção é essa que os católicos romanos colocaram aí? Bem, a Bíblia nos diz, ali na primeira carta de João, no seu capítulo de número 1, versículo de número 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que a purificação dos pecados é através do sangue de Jesus. Mas será que o Papa e todo o clero romano entende isto desta forma? Será que você, católico, acredita no que a Bíblia diz? Ou que no romanismo diz? Bem, o romanismo diz o seguinte: a doutrina do purgatório ela foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença e confirmada definitivamente no Concílio de Trento. E eles escrevem o seguinte, eu vou ler aqui: vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus. Veja bem o que eles estão perguntando. Se a pessoa que morre depois de ter recebido a absolvição ou a extrema-unção, que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, eles perguntam se eles vão, sem terem feito a plenitude da satisfação ou da justiça de Deus. E aí a resposta é não. Eles vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Qual a referência bíblica que eles dão? Eles não dão, mas existe algo que eles se baseiam para poder falar isso. Eu estou aqui com uma Bíblia católica e esta Bíblia católica é uma Bíblia de estudos. E a Bíblia católica, ela tem alguns livros apócrifos. Na verdade, são 7 livros apócrifos. Um deles é o 2º Macabeus. E eu vou ler aqui no capítulo 12, versículo 43, que diz assim: depois ajuntou numa coleta de tanto por cabeça cerca de 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse o sacrifício propiciatório, com ação tão bela e nobre, e ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos caídos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Defuntos aqui é por conta deles. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade, santo e pio pensamento. Por isso mandou oferecer sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Veja bem, eles estão dizendo que havia coletas durante a guerra, durante a briga que havia entre os macabeus para a libertação do povo hebreu, do povo judeu, e havia uma coleta em dinheiros para que, através dessas coletas, fossem oferecidas indulgências para que os mortos fossem absolvidos. Como esta Bíblia é uma Bíblia de estudo, diz assim: importante narração muito conhecida pela liturgia dos defuntos, Judas coletou o que tudo indica entre os próprios soldados, pois o fato ocorreu no campo de batalha, 2.000 dracmas, a Vulgata traz 12.000, mas a versão menos segura do que a grega, com a finalidade de oferecer um grande sacrifício pelos mortos. E aí eles continuam dizendo aqui: um sacrifício oferecido a Deus com essa intenção pode expiar os pecados dos defuntos, obtendo-lhes o perdão. Com isso, é inegável que a doutrina do purgatório e a prática dos sufrágios pelos defuntos, promulgada pela Igreja Católica Romana, tem apoio na Palavra de Deus. Não tem apoio na Palavra de Deus, porque esse livro é apócrifo. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que cabe ao homem morrer uma única vez. Não existe uma terceira via, não existe purgatório. A maneira de nós termos os nossos pecados apagados e purificados é através do sangue de Jesus, é pela fé. Por isso o catolicismo é uma seita e toda a sua estrutura é uma organização luciferiana e não tem parte com a Igreja de Cristo. Fique atento quanto a isso e tome cuidado com o que você aprende por aí.
Eu sou o pastor Cláudio Rosa e esse é o programa O que diz a Bíblia. Até o próximo.